À vontade. Estou tendo a honra de falar com o senhor Mago Criptros. À vontade, rapaz. Que coisa maravilhosa. Olha, hoje a gente vai falar, eu gostaria de falar com o senhor sobre animais. Quanto disso a gente pode falar com o senhor? Quanto disso é realmente do seu entendimento? Quanto o Quais senhor... deles? Os animais que vocês chamam de irracionais ou aqueles que usam duas patas para ficar em pé? Olha, às vezes eu fico com dificuldade de saber do qual que nós vamos tratar, mas vamos começar pelos Mas eu animais. não estou brincando. Sim, Eu mas estou é verdade. falando sério. Porque é interessante a raça humana. Aham, O ser humano é um animal que sim, raciocina. sim. Eu não estou ofendendo ninguém. Claro, mas somos. Antes de nós começarmos, Aham, aham. eu só tenho um comentário a fazer se o senhor me fizer essa gentileza. Pode fazer. Eu não vim trazer conhecimentos novos. Ah, Nenhuma novidade, nem muito menos algo surpreendente. uhum, Apenas eu vou falar de uma forma que coloque o terrícola e o planeta Terra no macrocosmo, uhum. não o macrocosmo dentro do planeta Terra. Tá certo. À vontade. Bom, vamos fazer como se fosse um diálogo especial sobre animais apenas, e daí a gente vai circulando entre o animal humano e os nossos outros irmãos. Existe uma evolução entre espécies, ou seja, o espírito começa como vegetal, passa pelo reino animal e depois reencarna como ser humano? Eu posso, talvez, contrariar um pouco a literatura espírita e espiritualista. Mas vamos alongar um pouco mais o S. Existe múltiplas e várias formas de evolução. Uhum. Estou lhe respondendo. Sim. Esta que o senhor perguntou é uma, diante várias outras em si. Hum, claro, é uma possível, não São é possibilidades. certo? São várias nuances, formas, multiplicidades. O universo, e hoje eu não vou tocar muito nisso, Uhum. nesta palavra umbigo, Uhum. mas o universo não gira em torno do umbigo do animal que raciocina ser humano. Sim, Seja ele desencarnado na quarta dimensão ou seja ele encarnado na terceira. certo. Claro. Deus Aham. é amplitude pura. Deus, ou o que vocês chamam de Deus, é o uno que se emana no todo. Não é a unidade que se concentra fragmentada no tudo que vocês já acham certo e errado, bem e mal. À vontade. Bom, vou continuar com a série de perguntas que recebemos das pessoas que se dizem protetores dos animais, que se intitulam assim. Ninguém protege Ah, algo se ela por si mesma, a suposta protetora ou protetor dos animais ou das crianças, ou dos seres vivos, tem a sua vida como algo baseado apenas no automatismo do achismo alheio. Porque se você diz que protege os animais, ou seja, qualquer ser vivo for, tem a sua vida mapeada e incrustada pelo achismo dualista do alheio, primeiro, você não se ama. Segundo, o seu amor proferido ao outro é hipócrita. aí a pessoa não vai entender. O senhor pode falar isso de outro jeito? As pessoas entendem, Então tá bom. mas Ah, ninguém ama alguém sem se amar da mesma forma. Que porventura diz proferir como um senso de amor fraterno, uhum. um senso de carinho
de puro afeto. Se o amor que tu diz nutrir for para o outro de uma forma superior, é sinônimo que a verdade em ti se faz inferiorizada através da mentira, da conveniência e das aparências, do modismo, da viciação de querer se aparecer. Está mais claro? Sim, mas eu aqui estou me colocando no sapato de um protetor, na sandália de uma protetora dos Eu não animais. contestei, eu apenas acentuei. Claro, claro. É um princípio lógico. Você vai dar o que não tem, então você é ladrão, é mentiroso, é hipócrita. Você diz dar amor, você dá a proteção, mas se tem um desprotegido, que qualquer ventinho lhe joga longe, porque dentro de você já se faz um revolto de ventania de ódio, de desleixo, de contrariedades, de vingança, preconceitos, falsos conceitos perante os irmãos da própria raça, seres humanos. Eita. Agora ficou claro. Sim, senhor. Se tudo evolui, seja o animal com pelo, sem pelo, com pele, com escama, com penas, seja como for, são apenas facetas perante o momento de ignorância de uma coletividade de seres viventes, com embrionário raciocínio e com raciocínio. A lógica nunca será à frente do afeto puro e verdadeiro. Isso o animal que não raciocina tem, nato. E o animal que raciocina, cada vez mais, se distancia de uma forma não natural. Agora o senhor pode perguntar à vontade. Eu já estou acompanhado com meus colegas, como vocês falam. Sim, graças a Deus. O senhor Tiriri, Exumaré, Onir e Zaton. Esses dois nomes são o que vocês chamam de seres elementais superiores. Muito vulgarizados neste planeta ainda. Não são, como é que se diz na Terra, anões de jardins, de gesso. Sim. À vontade. Que influência tem a presença deles no nosso meio durante esse diálogo? Eu serei médium deles. Mas eles têm consciência igual a nossa? Superior. Caraca. Tá bom. Ó. Seres superiores. Não seres que mandam e têm poder sobre a vida de vocês. O ser humano tem um contexto de evolução totalmente distorcido. Aquele que mergulha para dentro de si mesmo, aflora cada vez mais para fora o seu divino em apenas ser o que é, puro na luz. A luz do amor. O ser humano que vive se atirando em qualquer poça d'água, cheia de lodaçal de ignorância, de separativismo, sofismo, dogmas e algumas filorreligiões que mais distingue o branco do preto, o certo do errado, certamente cada vez mais se distanciará não apenas da luz, que é o seu Deus amor, mas a procura deste mesmo amor lá fora há de fragmentar o seu modo de amar de várias formas, com certeza absoluta, nenhuma delas puramente, quase todas na conveniência. Está mais claro? Sim. Vamos ser mais direto a pedido do seu Tiriri. Ele fez esse pedido a mim, não ao senhor. Tá. Pode falar. Pergunte. Ó, a segunda pergunta é o seguinte. Eu, Jefferson, em outras vivências, já fui um animal? Acho que quis dizer o outro tipo de animal. Vocês, seres humanos, em outras existências, já foram seres. Seres. Mas se eu falar perante o conceito, conforme as pessoas entendem, distinguem, você, Jefferson, em outras existências, teve numa coletividade embrionária de consciência, desperta para o raciocínio, o choque com um ser
que abrigou essa consciência coletiva, que vocês podem chamar de animal. Isso é muito bem explicado em alguns livros espíritas. Não é novidade nenhuma. Muitas vezes, em algum cachorro, vamos simplificar, existe 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ou até mais seres elementais inferiores, com senso embrionário de raciocínio, mas com um senso amplo de afeto puro, de amar de uma forma só, incondicional. Se estes seres elementais estão com esse ser, que vocês chamam de animal, o que está não dentro do corpo do animal, mas o que impera em espírito neste animal em si, se é a primeira encarnação desta consciência como bicho, não é assim que vocês falam? Isso. Não é um espírito propriamente dito, mas seria um espírito que aloja-se num corpo físico ligado por energias que é aderido ao mesmo várias outras consciências. Vocês não têm um ditado na Terra falado uma mão lava a outra? Sim. Uma consciência eleva as outras. Oh, meu Deus. Acho que está claro ou não? Sim. Então, para responder isso, eu não posso afirmar com convicção. Não é uma questão de certeza ou eu estar em cima do muro. É uma questão de lógica. O senhor teve uma passagem como ser no reino animal. Eu vou repetir de novo. O senhor Jefferson teve uma passagem como ser no reino animal. Como qualquer outro ser humano. Tá, vou terminar a pergunta. Você vai sentir o que o protetor quis passar, sei lá. Eu, Jefferson, em outras vivências, já fui um animal, como por exemplo, já fui um leopardo ou um bezerro que foi... Todo ser humano, ou melhor, toda consciência que raciocina, todo o psiquismo, que tem sentimentos e emoções, vazões, instintos, reflexos, mas que impera o raciocínio, já teve uma passagem como um ser, em essência, que passou por esta frequência de percepção sensória. Grave isso, menino. Eita. Como um animal. O instinto não deixa de ser para eles uma percepção. O que o homem, infelizmente, chama de autodefesa, preservação, para eles é igualdade e partilha. Proteção. Amparo. Eu estou tentando botar em nomes algo que se sente, não se calcula pelo raciocínio. Por isso, animal. O animal, ele é puro em sentir. Logo após, ele começa a emocionar-se. Junto com isso, com esse sentir e o emocionar, vem flashes. Eu estou dando um exemplo de palavras mais claras para quem puder ouvir. E esses flashes vêm como se fossem embrionários raciocínios de distinção. Eu lhe disse no começo, este é um assunto muito amplo. E a forma que eu aprendo até hoje, e que eu aprendi, não é melhor, mas é apenas o que eu vivo. Os livros espíritas e espiritualistas, com todo o respeito, são ainda presos na dualidade. Eu não sou nenhum ser excelso, mas também as trevas que ainda eu guardo em mim não me cegam. E a luz que porventura eu posso ter, mesmo sendo quase que insignificante, não me fazem superior a ninguém. Em outras palavras, sei muito bem onde estou, quem eu sou e por que assim momentaneamente me coloco. Seguindo esse raciocínio, posso lhe afirmar, perante as famílias cósmicas, um cachorro e o ser humano não tem muita diferença. Perante o planeta Terra, um vira-lata e um cachorro, há uma diferença de inferioridade, porque o homem pensa
mas o animal sente muito mais. Ficou mais claro? Sim. As pessoas podem dizer, nós seres humanos sentimos o quê? Ódio, medo, culpa, raiva. Vocês sentem o quê? Vontade de trucidar o próximo? De distinguir, de matar, de rasgar a carne do seu semelhante momentaneamente inferiorizado porque ainda não tem como se proteger com os dentes? Cozidos, crus, fritos, assados? Ou quando não, para os próprios semelhantes que raciocinam e têm tão qual sentimentos refinados a vocês que me escutam. Jogar uma bomba para queimar os seus corpos. Ou quando não, fuzilar crianças. É esse tipo de sentimento? Mesmo você chutando um animal, para ele supostamente lhe atacar, é mais para te alertar da tua ignorância, de que porventura machucar um ser indefeso. Você, ser humano, uma arma dentro de um corpo de carne e osso. Qual diferença tem a resposta que o senhor deu para essa posição, que eu acredito que seja própria do Espiritismo, de dizer que a distância do animal para o homem é a mesma distância do homem para o anjo e do anjo para Deus? Em princípio, eu sou um espírito, eu não sou espírita. Isso. Respeito a doutrina. Uhum. Respeito as pessoas que seguem essa disciplina. Particularmente, eu tenho a doutrina espírita como uma disciplina para o ego e grau de consciência. Uhum. Para começar a labutar as propriedades do espírito, são e mais acordado como alma, que assim há de se despertar e fazer este planeta evoluir. Você entende, rapaz? Sim. Então. Eu não vejo distinção nenhuma. A única distinção que vocês veem é que cachorro ainda não fala. Ou pelo menos na língua que o humano entenda. Eu não sou um espírito sentimentalista, mas também eu não sou Criptros, um mago frio e calculista. Apenas eu enxergo as coisas como elas são, não como eu quero que elas estejam, ou muito menos, supostamente, impondo como eu acho que ela é. É óbvio que o animal dominador deste planeta é o homem, e olha como está. Sim. É óbvio que o maior predador do planeta Terra é o ser humano, e olha como está. Assim como é óbvio que os outros animais são irracionais, mas olha os sentimentos que eles proferem à humanidade sem pedir nada em troca. É essa essência que, por mais intelectual que o homem seja, mais longe ele se distancia de Deus. E abaixo do animal irracional ele fica. E é essa essência que, por mais o animal irracional seja distante do Albert Einstein, mas ao mesmo tempo mais próximo de Deus ele fica, de que o homem que se distancia. Afeto. Sem pedir nada em troca. O animal não vai matar, para apenas ter o vil prazer de ver o seu semelhante de quatro patas, com pelo ou casco, sangrar até a morte. Eu lhe avisei, eu tenho o meu estilo, modo ou jeito, como tu queiras falar, de interpretar as coisas. E eu, como eu já lhe disse uma vez, eu não fico muito nem na quarta dimensão, nem na terceira. Isso não me tem como superior, eu não estou na quinta dimensão. Eu só estou numa fenda, que vocês aqui chamam de buraco de minhoca. Uma passagem, um portal. E lá nesse lugar, eu vivo com seres não humanos. Alguns com aparências até de animais, mas com amor, se compararmos como o ser humano adora comparar tudo, indiscutivelmente mais superior. À vontade. Bom, então se eu entendi bem, o senhor disse que respeita a doutrina espírita, mas tem sua própria
visão sobre as coisas, e na Tem sua meu visão, ponto de vista e minha visão sobre as coisas. isso, e na sua visão, quando o Espiritismo diz que o animal está para o homem, a distância que o homem está para o anjo, então o senhor já disse que é tudo o mesmo nível. A mesma doutrina nos livros da codificação. O espírito é indivisível. Ignorante. Então, é mais fácil ele estar puro num cachorro ignorante do que um ser humano assassino. Se é para jogo de palavras e você interpretar um jogo de palavras de um livro como a verdade absoluta, podemos tentar. À vontade. Certo. Bom, o senhor já explicou sobre essa questão. Particularmente é um jogo de palavras para interpretar. Os livros da codificação, de uns anos para cá, que estão começando a ser arranhados de uma forma de sentir e interpretar dando sentimento, não sentimentalismo. Dando raciocínio, não a lógica extrema, frio e calculista. Se o espírito é indivisível, a mesma doutrina assim, tanto afirma, e ele é puro e ignorante, se é para jogar com as palavras, aonde mais próximo ele está, de forma pura? No homem ou no animal? Ou será que vocês aqui da Terra interpretam, e eu sei que é bem assim, de uma forma errada? Quanto mais inteligente, mais evoluído. É ridículo. Não, mas quanto mais consciente, mais evoluído. A inteligência lógica, a inteligência apenas lógica, te acentua e te assinala para cima. Agora, a razão pura perante os teus sentidos sensórios, do sentir, da emoção e das percepções natas da tua alma, junto com essa mesma inteligência supostamente lógica, há de te emanar para os lados. Então. Quem se emana para cima ou para os lados, se eu não me engano, até o médium teve um comentário com você um tempo atrás sobre isso. Deus é uma esfera. Se botasse geometricamente, o homem, quanto mais quer evoluir pela lógica, enxerga Deus lá de cima. E ele olha para baixo para ver Deus. E ele vê um ponto. Geralmente o ponto fica tocando o seu umbigo. Agora, quando o homem evolui para os lados, eu estou dando um simbolismo em si, mas ao mesmo tempo com uma lógica profunda para aquele que quer. Esse círculo se faz em todos que te rodeiam. Haverá a diferenciação, haverá a distinção, mas não haverá o que vocês chamam de classificação de inferioridade ou superioridade, de evolução apenas pela lógica raciocinante ou apenas por deter o conhecimento dominante da lógica do outro ou da ignorância que se faz momentânea em alguém. E esse alguém envolve os animais. À vontade. A impressão é que um animal precisa do tempo e da experiência para que ele possa, então, conquistar uma consciência que lhe permita viver no reino nominal. Eu vou jogar com as palavras, mas há uma profundidade para aqueles que querem se aprofundar muito mais do que críptoros. Sim. O animal está botando as ideias no lugar. E o ser humano botando o coração aonde deve. Na autossensibilização consigo mesmo. O animal se sensibiliza e o homem intelectualiza. Entendi. O que acontece na raça humana é este desnível de desequilíbrio muito grande. O ser humano sente algo, se emociona diferente e raciocina totalmente antagônico às duas coisas. Enquanto o animal, mesmo sendo apenas instinto, ele apenas sente. Se emociona também. E quando tem embrionário raciocínio, para quem estuda sobre os animais,
ele prefere fugir de que atacar. O homem, na mesma situação, prefere matar de que fugir. Ok. Sintam e pensem. Sintam, mas pensem. Eu não estou aqui diminuindo raça de ninguém, mas há certas verdades não proferidas por mim, mas lógicas, que devem ser tocadas e as pessoas, de uma forma livre e desperta por si mesmas, pensarem em cima disso. As carnificinas nas churrascarias, nas lanchonetes, os animais que são assassinados, trucidados, já cumpriram seu papel. Cabe ao homem cumprir o seu papel em si, no mínimo, de ter bons modos e educação perante a vida, independente até mesmo dos próprios animais. Se entre os humanos ainda se distingue o branco do preto, ou o preto do negro, o homossexual do hétero, a mulher gorda, beleza, ou a mulher magra, feiura, ou vice-versa, que me dizes você de outros seres indefensíveis, que não têm defesa, que não podem se defender do poder bélico humano? E o bélico que eu falo, que é muito mais pior do que o chumbo, ferro e pólvora, é a ambição humana, o níquel, a ganância e a insaciez da gula, do poder. Se levarmos em termos psicológicos, muita gente morde uma carne supostamente suculenta para se sentir possuidor, acima de algo. Por mais que algumas pessoas podem dizer, mas criptos, eu nunca pensei nisso. Psicologia, você sente. Medicina chinesa comenta muito isso. Também não digo que todo vegetariano é frutichere. A hipocrisia, ela não depende do que tu come. Ela depende do que você está sendo, do que você está se fazendo e do que você está proferindo ao outro. À vontade, rapaz. Então, quando essa consciência animal cria uma certa conquista uma certa quantidade de experiência e elevação, não sei de que jeito pode qualificar essa elevação, mas ela já pode se transformar num espírito de qualidade hominal. A gente ouve dizer que como se dá essa passagem de um reino para o outro, não se sabe, se perde nas noites dos tempos. É assim mesmo? É este detalhe que eu comentei no começo. Sim. O macrocosmo não está incrustado no umbigo do planeta Terra. Neste salto, que não é quântico, que é vivenciado, existem outras esferas invisíveis, até mesmo dentro do sistema solar de vocês. Mas não podem ser comentadas de uma forma muito clara, porque o ser humano, infelizmente, delira demais. Enfeita demais. Sim. Para não falar que vocês podem começar a distinguir, ao ponto de dizer que quem pode ir nessa esfera é vegetariano, carnívoro não. Quem pode ir nessa esfera tem que ser macho, homossexual e lésbica não. Isto para mim é ridículo, bagunça, claro. Estupidez pura das pessoas. Mas é o dualismo que ainda impera aqui. Sim. Quando eu digo pertencentes ao sistema solar de vocês, é invisível a aparelhagem científica e a olho nu. São outros tipos de realidade, de energia. Você entende isso, rapaz? Sim, sim. Parece então, os espíritos, como vocês falam, do reino animal, eles reencarnam, se eu lá posso dizer dessa forma, para ficar mais humano e mais simples. Tá. Numa contraparte dimensional. Este lugar em si, ainda existe seres que a própria mitologia de vocês estuda. Algumas pessoas vão dizer
que foram extraterrestres, que criaram de uma forma genética uma fusão entre seres e animais. Eu posso dizer que há uma certa verdade no passado longínquo sobre isso. Mas também o próprio mecanismo de emanação. Particularmente eu uso a palavra evolução, porque é assim que o ser humano entende. Mas eu procuro usar, em forma de distinção, o emanar de vida. Este emanar, ele se propaga, ele se lança em várias dimensões diferentes. E ao mesmo tempo, a própria mecânica quântica de vocês aqui já explica mais ou menos isso. Então, existem seres semelhantes a minotauros. Semelhantes. Não vamos delirar. Semelhantes a cavalos alados, sereias, tritões. E todos os processos mitológicos de semideuses ou deuses, não com esse título em si, mas com a aparência similar. Tudo que se cria aqui de pintura e de escultura foi tirado de algum lugar. Alguma percepção sensória aquele artista teve. E nas maiores e melhores historietas baseadas pelas grandes mentiras, pode ter certeza que através da indicativa acessória, da visão e da audição, guarda-se a lembrança no artista ou no contador de história uma verdade, a forma da coisa, ou a forma que as coisas são. Ele apenas vai pintar e assim vai proferir através do seu encanto de imaginação. O senhor entende isso? Sim. Aumentando ou diminuindo, botando um braço a mais ou uma perna a menos. Mas o ser existiu. Não na imaginação desta pessoa, mas na mediunidade, se quiserem chamar assim. Ou na hipersensibilidade ou no sensorial. Que seja o nome que vocês queiram dar. Então, nessas dimensões, onde eu, Cryptos, trabalho e atuo, raríssimos seres humanos ficam lá. E não é uma dimensão mais evoluída, só é diferente. Para um ser humano frequentar algumas dimensões, em primeiro lugar, não deve-se, não é uma ordem, é uma lógica vibracional, ter apegos filorreligiosos. Claro. Mas, por lógica, se tiver que adorar, adorar a existência. Não só tua, a do todo. Sendo assim, você não vai se assustar se você conversar com um ser de 6 metros de altura, com uma mistura de camelo, peixe e rinoceronte. Um exemplo. Sim. Com uma simbiose de forma, mas com uma essência tão qual mais pura ao ser humano mais evoluído dessa terra. Mas isso turba a cabeça das pessoas, porque vocês ditam regras. O negro, há pouco tempo, era macaco. Perante algumas religiões e até mesmo as percepções, entre aspas, santificadas daqueles que se diziam trazer a verdade de Cristo. Hoje, não se mudou muita coisa. Não só no sentido de racismo, mas no sentido de entre as raças que vivem se explodindo por aí. Com bombas, com tiros e com ódio. Então, como você quer, ou vocês que estão me ouvindo, ter desdobramento e ir num lugar assim? Fazer o que lá? Certo. Trazer o seu Deus duvidoso, fraco, mentiroso, esse Deus que vive separando as pessoas? Em nada você há de ajudar, e nem muito menos nós aqui ajudar vocês. Cryptos vem para esta dimensão para trabalhar através da Umbanda com um grande mago chamado Cacique Cobra Coral. Eu já contei essa história através de uma frequência que eu venho como Zé Pilintra das Almas. Sim. Então, o Cobra Coral é um grande mago. Então, quando eu venho para cá, nós trabalhamos com seres elementais superiores, guardiões da essência em emanar dessa terra, para que, no mínimo, o ser humano não destrua ela de uma hora para outra. Claro. Agora eu vou falar sobre o seu assunto. Sim. Por me perdoe.
Não, pois não. À vontade. Então, resumindo assim, o animal, ele pode ter uma via de evolução que veio do vegetal e do reino O mineral. animal tem várias vias de evolução, não apenas humanas, como se conhece. Isso, e uma delas Eles pode têm ser essa. estágios de evolução. Muito obrigado. Quem Certo. falou isso foi o senhor Exumaré. Muito obrigado. Estágios de evolução em dimensões paralelas a humanas para se ajustar ao dualismo racional animal. Nominal. Por favor, continue. Então, beleza. Daí, quando tem aquele espírito, quando tem sua experiência na Terra, ele aqui fica dentro de um grupo chamado grupo da natureza daquela forma específica. Por exemplo, tem a forma dos leopardos. Grupo da natureza do leopardo. Certamente esse grupo, num só corpo de animal, ele vai aprender a distinguir as sensações, os reflexos, não físicos, mas por que não dizer até mesmo psicológicos? Porque o animal também tem psiquismo. Certo. E a hora que ele Alguns volta... animais, é óbvio, principalmente os mamíferos. Certo. O senhor me entende? Sim. Então esse psiquismo, ele vai lançar informações a essas consciências, digamos, virgens. Certo. E elas vão ser fecundadas com essa realidade, tanto da terceira e da quarta dimensão. Através do dualismo que vai fazer o quê? Fortificar mais os registros arcadiásticos num tipo de informação. Claro. Ou que o ser humano pode dizer, numa forma de inspiração. Os xamãs utilizam isso muito através do que eles chamam de animal de poder. Esse tipo de código que eu estou acabando de falar agora. Só que como eu não sou coligado a religião nenhuma, nem filosofia nenhuma, em si humana, eu estou tentando adaptar a minha informação. Não para me fazer verdadeiro ou detentor da verdade, mas para as pessoas pensarem por si mesmas. À vontade. Então, por exemplo, aquele grupo alma animal da natureza, do leopardo, por exemplo, tem... por ali pode passar tantos espíritos quantos virem para essa experiência específica nesse grupo. O senhor entendeu perfeitamente. Certo. Não é uma coisa taxada. Enquanto não haver a materialidade, a distinção do espírito em alma única, e já em sã consciência, não só embrionária, mas também em razão racionalizada, no único corpo. Beleza. E mesmo assim, vocês seres humanos são teleguiados pelos campos mórficos, humanos e não humanos, mutuamente. O senhor entende isso? Sim. Vocês são psicossensoriais. Até onde a tua verdade é só tua. E até onde os sentimentos mais profundos são seus. Aonde se inicia o que é teu e aonde se termina o que é apenas do outro. O senhor entende? Sim, eu entendo porque estou mediunizado, mas se estivesse ouvindo, teria que reescutar. Mas independente de estar mediunizado, respeitando as pessoas que escutam, então, isso se chama sensibilidade. Então, ou se quiseres levar para o lado de mediunidade, não tem problema algum. Vamos lá. E se tirar de sensibilidade e mediunidade, não deixa de ser uma forma de comunicação de expressão. É o expressismo humano. Beleza. Daí esse espírito encarna. E vamos dizer assim, ele começa a ter suas experiências. E todas as experiências dele, um pouco delas, no que se refere ao coletivo da sua raça específica, é devolvida para o grupo como uma forma de reforçar a sua estrutura animal. A sua estrutura animal em si. De qualidade. E também psíquica. Tá. Também psíquica de qualidade e propriedade. Sensória. Sensórias, beleza. Sensória. Só que resta também nesse animal algo de individualidade que ele não perde e acumula.
Sim, Claro, para poder... perfeitamente. Entendi. Então, Para poder se propagar de uma forma una. sim, E também coletiva ao mesmo tempo. sim, depois saber quando chegar no seu momento apropriado, qual desses pontos de luz a gente vai tirar desse grupo já para passar para um mais apropriado devido à sua evolução. Corretamente. E também não quer dizer que o ser humano, ou ser, melhor ainda, estou me corrigindo, Sim. para ser humano tem que passar por todos os reinos. Isso é relativo. Ah, sim, claro, claro. Muito bem. Então ele veio, o Leopardo teve todas as suas experiências e foi indo e voltando. E quando ele morre e volta para o mundo espiritual, o animal não fica na erraticidade, certo? Ele já reencarna novamente rapidinho. Porque não tem... Isso também é outra incógnita. Depende muito, eu vou tentar colocar em palavras, o senso de sentir e sentido que aquele animal, mesmo sendo, entre aspas, irracional, deu à sua existência. Nem todo o cachorro vira-lata é dócil. Mas tem cachorros que nunca foram amestrados, e são extremamente dóceis. E esses extremamente dóceis têm um senso de sentimento e também já um embrionário raciocínio além, mais ao coletivo de que propriamente à unidade. Ao ponto de dizer, tem muitos animais que mesmo não falando como o homem entende, prefere servir o outro, porque ele entende que se servir o outro, o ser humano, e se ele estiver bem, ele não é maltratado. Ele é acolhido também. Ele já entende isso. Mas ele não barganha como homem de uma forma calculada. Eu te trato bem porque eu quero que você me trate. Não. Eu estou tentando botar em palavras. Apenas é um impulso nato, de essência pura. Eu te trato com amor, porque amor de você eu recebo também. Esses animais em si, mesmo pertencentes a uma mesma raça, um cachorro, um exemplo, eles, pela própria vibração, ele pode ser utilizado, não como escravo, mas a trabalho no plano espiritual. Ou também já começar a estagiar em dimensões não humanas. Como também nem reencarnar como ser humano. E ir já para uma outra faixa etária, de uma outra realidade humanoide. Isso não é muito comentado nessa terra. Ainda. E eu também não estou trazendo nada de novo. Vamos... Uma colocação do senhor Isso. Tiriri. Então. Se o senhor me fizer uma gentileza. Fala aí. As palavras do senhor Tiriri, por gentileza. Quando alguns seres humanos desencarnam, algumas pessoas, por usar as propriedades sensórias de uma forma a distinguir pela aniquilação. Primeiro, a aniquilação não é matar o outro, é simplesmente, em vida, aniquilar a si próprio. Desfazer-se de si mesmo. E também, correspondentemente, de uma forma quase mútua, a vida alheia. Isso ocasiona neste espírito um atrofiamento. Algumas pessoas, antes de ter a forma de um ovoide, passam por uma serpente, como eu mesmo contei a minha história. Sim. Ou por um cachorro, um lobisomem. Não é isso? É. Lobisomem porque tem alguns livros que escrevem sobre isso. Um homem-lobo. Sim. Estou simplificando o máximo para as pessoas pensarem, não para acreditar. Ou se não, metade homem, metade largato. Que sejam. Isto é porque, Críptoros, ou Tiriri, é simples. O raciocínio, apenas lógico, frio e calculista, torna um peso esmagador para o afeto liberto. Para o amor que quer se expandir em emanar apenas no amar. Então, perante as células do corpo astral e as inteligências dessas células, uma força por essa gravidade deste planeta entre a terceira e a quarta dimensão, junto com os campos morfos. Lembra que eu falei há pouco tempo dos códigos de expressão pelo instinto de alguns animais? Sim. Eles ficam vagantes nessa atmosfera.
Então eles vão se aderindo àquele corpo, não para transmorfá-lo, mas para completá-lo, conforme o ser humano não racionaliza, mas conforme o ser humano se sente, mesmo que ele não se percebe sendo, como está, uma cobra, uma víbora, um animal. Está claro? O senhor Tiriri trouxe uma explicação um pouco diferente dos contextos que estão nos livros, mas ao mesmo tempo, isso já tem alguns livros, até mesmo de um médium chamado Chico Xavier, que já está desencarnado. E outros médios em si. Tá. Deixa eu ver se eu entendi. Ele está dizendo que as pessoas, o ser humano, depois que desencarna, a sua forma perispiritual pode degenerar e nisso se formar, criar um formato de um animal. Sim, e viver os instintos daquele animal. Sem que a o animal diferença em é que si... ele deu uma explicação. Certo. E o senhor está apenas divagando. Então. E eu apenas fui um médium. Cada um está cumprindo o seu trabalho. Certo. Continue, perdão. Então, eu vou aqui fazer uma reflexão para o senhor analisar se eu entendi bem o que ele quis passar. Pois não. E então, quando o homem desencarna, a sua alma vai degenerando, dependendo das suas ações. Conforme as suas ações e vibrações. Isso. Conforme o grau do seu psiquismo. Sim. E daí... Não para fora, mas para dentro de si. Conforme os embates que ele mesmo está cometendo com ele. Continue. Vai atrofiando. Vai atrofiando. O atrofiar apenas é uma palavra para ficar mais simples. Tá. E aí ele vai tomando a forma de determinado animal conforme o psiquismo dele. Conforme o instinto e a frequência que o instinto capta. Em igualdade sintônica ao instinto de um elemental em vários grupos que vibraram no animal. Isso vai trabalhando não apenas a morfologia, mas também o sentido de racionalidade, sentimentalismo e expressão de emoção, no plano inferior que vocês chamam de umbral. Tá. A forma ou animal que ele vai acabar sendo parece que tem mais a ver com o corpo emocional dele e essa sintonia de frequência que o senhor falou com esses elementais específicos que vibraram em determinado animal do que propriamente o pensamento. Correto. Tá. A criação ela é simbiótica. Não existe total separação. O todo está ligado. Cada órgão vibra uma frequência. Espero as pessoas que estudem pensem no que eu vou falar. A medicina chinesa, os egípcios e outras raças já estudaram isso e outras raças ainda estudam. Cada órgão humano em si, eu não vou dizer representa, mas vibra numa frequência quase que exata a alguns cristais. Por que os ubandistas tomam banho de ervas para curar algum órgão? Ou tomam chás? Vocês vão falar que pela medicina alopática, homeopática, florais, ortomolecular, podem dar o nome que quiser. As propriedades são medicamentosas. Eu digo que as propriedades são similares em vibração. Aonde entra o animal nisso e o que nós estávamos falando? É a mesma coisa. Vocês não têm um ditado que a quem muito é dado, muito é cobrado? Sim. Então, digamos que no corpo e na estrutura humana, vocês têm muito, o que ainda os animais não têm. E têm de pouco. Perante a estrutura humana, física, a inteligência da carne, que a carne, o corpo também tem, perante as enzimas e coenzimas, alguns mecanismos energéticos que vibram em códigos, que vocês chamam de íons. O senhor entende isso? Sim. Se você não soube usar em vida o seu raciocínio, não soube usar os seus sentimentos, suas emoções, e se inferiorizou, independente de acreditar, pensar, proteger ou mastigar um animal, isso até não importa. Mas teve-se perante o seu dualismo quando desencarna alguém, mesmo que não seja racionalmente. Mas quando se desencarna em si, tudo é medido e pesado perante a terceira, quarta dimensão e a energia que gravita, aderindo-se e entre as mesmas.
Então, Criptros, eu me julgo sim e não. Você é julgado e se julga com o todo, não com tudo que você foi momentaneamente. E o todo pesa. Pesa na consciência. Pesa profundamente nas emoções. Pesa mais profundamente no raciocínio. Ao ponto de muitas pessoas rastejarem-se como uma víbora, no plano espiritual que você chama inferior. E até mesmo ter o que alguns chamam de segunda morte, como ovoides. O senhor entende isso? Sim. Então, todas as propriedades vibracionais do todo que você se separou e se distinguiu, e assim cometeu o mal, para ficar mais simples, ou corrompeu o bem do outro para apenas o seu bem próprio, que é pior ainda, certamente o Deus que vocês falam tanto, macrocosmo, há de lhe cobrar. E aí? Eu estou esperando o seu pagamento. Você mesmo. Ah, mas eu aprendi física quântica. Eu fui babalorixá, fui padre, fui sacerdote. Eu não quero isso. Eu quero você. Aonde você está? Ah, mas eu protegi os animais. Eu era vegetariano, eu era carnívoro. Eu era um sanguinário, ou era apenas uma pessoa zen. Eu não quero isso. Eu quero você. Aonde você está? Porque tudo que você me diz, até então, só te coliga com tudo que você achou que era certo. Agora eu quero você, a essência pura que é Deus, que se coliga no todo, que é o correto. Está claro? Sim, senhor. À vontade. Sim, então eu vou sempre rebuscando e fazendo E isso um não sumário. precisa ter inteligência espiritual. Precisa apenas ter a inteligência da autoespiritualização. Claro. Em poucas palavras, um mestre que passou por essa terra, que vocês chamam de Jesus, resume tudo o que eu estou falando agora. Uhum. Não apenas sobre os animais, mas dentro de um contexto. Homem, conheça-te, não é isso? Sim. E a verdade vos libertará. Ou uma outra, não faça ao outrem o que não queres que faça a você mesmo. Ou não cometa ao outro o que você não quer que cometa contra você. É simples. Mas a simplicidade, ela unifica. A unidade no todo. E a dificuldade, ela distingue a unidade que se fragmenta no tudo do achismo, do amontoado de meia dúzia. É isso que acontece na humanidade atual. À vontade. Bom, então eu vou fazer sempre um retorno, um resumo, como se a gente estivesse passando por uma espiral ascendente, mesmo que passemos às vezes pelo mesmo lugar, passaremos pelo mesmo lugar de uma forma mais elevada, ou seja, mais profundamente. O senhor, quando foi perguntado sobre o Jefferson, se ele já foi um animal, o senhor deu uma explicação que não foi tão fácil de capturar e agora talvez a gente já consiga com a explicação que o senhor deu. Ou seja, vamos dizer que, por exemplo, quando a alma... O Jefferson teve uma passagem como ser, como um ser, independente. Vou dar um exemplo para ficar mais simples. Um leopardo. Sim. O senhor Jefferson, numa coletividade de seres em consciência, em despertamento, teve uma vivência de ser coletivo, com uma consciência original, que vocês podem chamar de espírito também, que foi um leopardo. Entendi. Essa experiência deu ao Jefferson e às outras consciências ao derredor, porque elas não estavam dentro do corpo do animal. Elas estavam gravitando sobre os corpos deste mesmo animal. Ou você acha que o animal só tem carne e osso? O animal também tem espírito. Ou pelo menos o molde espiritual que o corpo, em reflexos emocionais, transforma. No momento atual, em estágio de reflexos condicionados coletivos de informação de instinto. Eu não estou inventando nomes, espero que o senhor me entenda.
Claro. Só estou tentando botar em nomes humanos. Sim. Já o ser humano, coletivamente, vive se distinguindo através de reflexos de condicionamento racionalizado e também de emoções e de sentimentos. Eu falei a mesma coisa. A Claro. diferença é que o animal está supostamente num grau inferior. Certo. Deu para entender agora? Sim. Então, supondo que eu fui um puma, daí saiu, encarnou e voltou, encarnou e voltou. Daí aconteceu alguma coisa nesse meio tempo que esse puma, de tão evoluído que ficou, foi nesse outro lado, passou a viver como um outro tipo de vida, ou seja, um elementar ou outras coisas aí que a gente não conhece. E daí, depois de muitos séculos, aí ele foi que entrou no reino nominal. Certo? E aí, quando se pensa onde eu comecei, eu vou pensar, comecei criado como espírito do reino hominal. Porque as outras vivências já não fazem parte mais da minha Você vai pensar assim porque memória. você começou a distinguir pelo raciocínio Sim, dual desta realidade. amento. Aham. Você entende isso? Sim, Perante essa realidade, eu concordo com o senhor. Isso claro. está certo. Beleza. Então é por isso que Mas muitas também vezes. Aham, entendemos, aham, perdão, aham. que não é uma regra imposta pelo Deus todo. Os seres que passam por esta frequência que aqui humanamente se chamam de animais, vir a reencarnar no futuro longínquo como um ser humano. Podem os mesmos, em outras galáxias e multiversos, já ter um corpo muito mais desenvolvido e até mesmo um intelecto com um expressismo muito mais são de que o humano. E isso vem muito de encontro a algumas morfologias ou morfogenéticas de alguns seres extraterrestres. Para quem estuda os irmãos cósmicos, como vocês que estão me ouvindo também são, alguns são parecidos com animais. Por quê? É a mesma explicação que eu dei no começo. E são tão qual muito mais evoluídos do que o homem. Não são? Sim. Então, é a grande família cósmica. Parem de comer os bichinhos. Vocês mesmos. Hum. Agora, então, para terminar aqui, se vamos chamar qualquer nome, gente. Se você tem esse nome, não tem nada com você. Eu vou citar qualquer nome. Vamos dizer, se a Chame Adriana. criptos. Não, tem que ser uma mulher. Então, por favor. Se a Adriana, por exemplo, que seja qualquer nome, foi uma vaca que foi para o abatedouro na vida passada, ela vai lembrar dessa? Não, né? Porque ela já não tem mais nada de ligação com isso. Isso Não. foi uma experiência do espírito Não por muito ter remota. sido um bovino, não por ter sido uma vaca, poderia ter sido uma cobra, um papagaio, um pinto, Claro, mas por ter ainda vários seres em vários graus ou várias graduações de embrionário raciocínio. Então isso embaralha a lógica da distinção e de se distinguir racionalmente no plano astral. Entendi. E também até mesmo dentro do corpo e vibratoriamente entre o corpo do animal em si. Quando eu digo entre o corpo, porque os animais, alguns, já têm um corpo muito bem definido e espiritual. O senhor entende isso? Sim, então a vaca que foi para Então, quando batedouro. se ela, assim, pelas leis do macrocosmo, depois de milhões e milhões de idas e vindas, vir a essência, não mais o bovino, mas a essência, como um ser humano, é óbvio que ela não vai lembrar. Claro. Porém, se ela, não só por ter vindo como uma bovina, um boi, uma vaca, como o senhor falou, Sim. mas em outras passagens ela se autossensibilizou muito mais pelo afeto. Eu dou esse nome afeto porque é assim que o ser humano entende. O grande ignorante e o grande sapiente divino. Humano é o afeto, não as afeições. Então, através do afeto, ela se distinguiu entre as raças
que ela viveu inferiores ao ser humano, é óbvio que nessa vida ela tem uma tendência muito grande a ser vegetariana. Não por ter vindo como uma bovina. Talvez eu estou me pronunciando errado, mas eu prefiro chamar assim do que o senhor fala, vaca. Mas vaca é uma coisa Eu sagrada, né? entendo, é um animal Sim, sagrado em alguns países, sagrado. principalmente na Índia. Sim. Então, o que ocorre? Nós não podemos nos fixar numa morfologia, num processo apenas morfo em si. Sim. Ele é mentiroso porque ele foi papagaio noutra vida. Ele é um cavalo porque ele foi um cavalo noutra vida. Isso é ignorância. Ou burro, né? Ou burro, que seja. Não é esse contexto. Jegue, jumento. Sim, senhor. Antes da gente continuar, então, Claro. Sim. Eu vou pedir para o senhor se o senhor pode continuar com esse papo para mais uma hora, para a gente poder, porque só estamos na segunda questão que... Nós podemos sim, eu vou tentar ser mais direto. Nós estamos com a presença de Benedito de Aruana. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas olha... 3 minutos humanos ou da Terra que ele acabou de chegar. Não é assim que você fala? Sim. Então, já no outro início do nosso próximo diálogo, eu vou fazer a seguinte pergunta para o senhor. O bezerro, a vaca, o boi, que foi para um abatedouro, pode depois evoluir para ser humano? Antes que o senhor responda, eu vou dizer, pelo que eu ouvi até agora, nenhum animal evolui para ser humano, evolui para outras coisas e vai milênios e milênios de anos, depois entra no reino nominal. Mas eu quero ouvir isso do senhor. Só deixa eu arrumar aqui direitinho para a gente começar um diálogo novo. Tá à vontade. Claro. Mas, por lógica, se tiver que adorar a existência. Não só tua, a do todo. Sendo assim, você não vai se assustar se você conversar com um ser de 6 metros de altura, com uma mistura de camelo, peixe e rinoceronte. Um exemplo. Sim. Com uma simbiose de forma, mas com uma essência tão qual mais pura ao ser humano mais evoluído dessa terra. Mas isso turba a cabeça das pessoas, porque vocês ditam regras. O negro, há pouco tempo, era macaco. Perante algumas religiões e até mesmo as percepções, entre aspas, santificadas daqueles que se diziam trazer a verdade de Cristo. Uhum. Hoje, não se mudou muita coisa. Não só no sentido de racismo, mas no sentido de entre as raças que vivem se explodindo por aí. Com bombas, com tiros e com ódio.